continuam achando que a anatomia é o mais importante, que o biológico é o mais importante e que as disciplinas de ciências sociais são uma perda de tempo. Entender de sociedade para quê? Se nós vamos passar o bisturi das pessoas. Então te deformam, te conduzem para pensar isso. O currículo ainda tem uma carga horária predominante de cirurgia. Desde as técnicas cirúrgicas que sacrificam os beagles ou os ratinhos, que os professores da quarta fase ensinam os alunos a colocar prótese de silicone em rata, que é fundamental para a medicina o cara aprender a fazer isso. E esse modelo está dado ainda, com a reforma curricular e tudo. A gente não conseguiu avançar nisso ainda. Quanto tempo vai levar? É preciso que as pessoas que venham assistir uma palestra dessas deixem a fissura aumentar, virar uma grande racha, cair aquele muro e começar a pensar na medicina de um outro jeito, para virem a ser professores, dar aula de outro jeito, para que mude o currículo. Isso leva quanto tempo? 40, 50 anos. Nós começamos há 10 anos, então nós estamos avançando para isso. A gente não pode ficar parado, porque senão daí a coisa não acontece mesmo. Bom, aí esse modelo flexneriano veio para o Brasil com o golpe militar, em 1964. O golpe militar disse: o modelo de saúde do Brasil vai ser o modelo flexneriano e nós vamos enriquecer o complexo médico industrial. Ah, sou contra. Morre. Quem era contra o golpe militar morria. Ou ia preso, ou era banido do país. Não podia ser contra. Esse era o modelo. E aí, eu era do movimento estudantil dessa época, de 64. Movimento estudantil secundarista. Com 14 anos eu tinha nessa época, em 64. Eu sou de 1950. E estudava no Julinho, em Porto Alegre. E a gente fazia movimentos estudantis, a gente fazia encontros da União Gaúcha de Estudantes Secundários, que ficava, por exemplo, eu me lembro do encontro que eu fui com 13 anos, em São Borja. 600 quilômetros, quase 2 dias de trem. E com 13 anos a gente ia em encontro estudantil. Era outra sociedade? Com certeza. Hoje em dia, que pai libera um filho de 13 anos para ir no encontro estudantil? Com a violência que tem, com a sexualidade permissiva que tem, de jeito nenhum. Ou seja, isso que foi avanço, hoje é restrição. Eu sou da geração que lutou pela liberdade sexual. Hoje em dia ela é restrição. Então, eu participei do movimento estudantil nessa época. Quando eu digo que eu tenho uma identidade de Forrest Gump, passa um pouco por essa história. Por eu ter militado no movimento estudantil um pouco antes do golpe militar. E ter visto o que aconteceu com o golpe militar. E de ter participado do movimento que tenta mudar o golpe militar pela área da saúde desde a década de 70, que eu já vou falar nele. Então, o que acontece? Os estudantes que eram organizados na década de 60, antes do golpe militar, eles na época de férias, eles realizavam trabalhos enquanto estudantes universitários, organizados pela União Nacional de Estudantes, que era pluripartidária na época, claro, de partidos de progressistas, mas se organizava trabalhos para trabalhar com a população, que tinha verba e eram ajudados pelo Ministério da Educação, que tinha designado do Ministério da Educação uma pessoa, para ser a pessoa que trabalharia com os Centros Populares de Cultura da UNE. Essa pessoa se chamava Paulo Freire. Pouca coisa. Então o Paulo Freire trabalhava organizando, colaborando com a organização dos Centros Populares de Cultura, que tinham, por isso que eu pedi para o... Cadê o companheiro do violão? Ali. Porque a gente pode até tocar uma musiquinha depois dessa época, que se chamava Canção do Subdesenvolvido. Isso em 1963 a gente cantava isso. Porque a gente trabalhava com a população colocando o conhecimento que a gente tinha da universidade à disposição da população.
A tônica da universidade era desmonopolização do saber. Se eu sei, é porque eu me apropriei de conhecimento da população. O mínimo que eu posso fazer é devolver para ela. O que nós temos hoje é o reino dos monopólios, dos atos. O ato médico, ou o ato dos enfermeiros contra o agente comunitário, ou o ato dos fisioterapeutas contra o terapeuta ocupacional, professor de educação física, atos. A corporação tem que se manter. Então a gente esconde as coisas que a gente sabe e não deixa o outro fazer. Senão te perde identidade. Imagina, e eu discuti isso com o pessoal da enfermagem, se o agente comunitário vai ver tensão arterial. Rouba o mercado do trabalho. E ele vai fazer errado com certeza. Mas ensina a fazer certo. Não, porque daí ele vai fazer errado. Mas ensina a fazer certo. Não. Tira o monopólio. Mas eu gastei quase meia hora ensinando minha mãe para ver tensão arterial no meu pai. Ela vê super bem. Meia hora, será que dá? Não. Precisa fazer um curso de auxiliar de enfermagem, de no mínimo 400 horas, para ser autorizado, a sob supervisão do enfermeiro, ver. Não é? Não é assim? Ou pior é que é. A Camila trabalha conosco no grupo de pesquisa de educação de saúde. Então, a gente pega cada profissão e a gente vai ver que o que tem hoje é monopólio do conhecimento, ao invés de desmonopolizar. O que aconteceu de 64 para cá? Pois é, teve um golpe militar. Um golpe militar que resolveu trazer como modelo de saúde o modelo norte-americano e como modelo de sociedade o capitalismo dependente. Ou seja, nós atrelamos a lógica dos Estados Unidos. Alguns presidentes desse país ainda achavam que a gente tinha que vender a Petrobras e transformar em Petrobras. É só para a gente não esquecer de lembrar isso. Fernando Henrique, no último ano do governo, defendia que a Petrobras fosse um condomínio internacional e deixasse de ser uma indústria nacional. Não que eu ache que ela seja menos capitalista que as outras, mas é bom pensar nisso. Qual é a lógica que estava colocada no partido dele? E o que está colocado como ameaça, portanto? Vamos pensar nisso. Isso não significa que eu esteja defendendo o governo Lula. Eu achava que a gente podia ter avançado muito mais, mas muito mais. A gente podia ter feito muito menos concessões. Muito menos. Mas não é isso que eu quero discutir aí. Eu estou chegando no movimento estudantil da década de 70. Quanto eu já falei? Quanto? Tenho 5 minutos para chegar aí. Então, o movimento estudantil é abortado, é morto em 64. A gente tenta algumas organizações ainda até 68. Em 68 tem um grande congresso da UNE, que todo mundo é preso. Em 68 é incendiada a sede da UNE e movimento estudantil e movimentos sociais ficam banidos do Brasil. Gente na rua é perigoso para o modo de produção capitalista. Movimentos sociais, não. Todo movimento social que vai para a rua é ameaça. Portanto, o golpe militar termina com os movimentos sociais. O movimento estudantil, que era secundarista, entra na universidade sem possibilidade de organização. O movimento universitário entra no mercado de trabalho sem possibilidade de organização. Sindicato só podia abrir se aceitasse o interventor do governo militar. Então, ficamos amarrados. Na década de 70, por N motivos que não cabe examinar agora, entra a primeira crise do governo militar, em 73. E a partir daí a gente começa a esboçar uma oposição. Na área da saúde, ela vai aparecer claramente em 75, 76. Em 75, 76, na verdade um pouco antes, em 73 já acontece a primeira coisa. Eu era estudante de medicina nessa época, e o pessoal, não sei de onde, resolveram organizar um encontro
científico de estudantes de medicina. Um tal de